Olá, graça e paz, meus queridos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E hoje, né, nós estamos abordando um tema, o qual é o Setembro Amarelo. O porquê desse tema, né? Nós iremos falar sobre isso e eu quero, desde já, deixar uma hashtag para você. Olha, a sua vida importa, amém? Você vai anotar aí essa hashtag e vai estar enviando, né, para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu colega. Vamos estar trabalhando nessa campanha porque a sua vida importa. Setembro Amarelo fala da prevenção contra suicídio. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde de hoje. Seja muito bem-vindo, fique conosco, compartilhe, curte, amém? E fica aí, porque tem muita coisa boa. Temos convidados especiais que estará trazendo, jogando a luz em talvez muitas dúvidas que nós temos, demistificando algumas coisas também, né, sobre o assunto do autoextermínio. Fica aí e não saia, em nome de Jesus. Elisângela? Boa tarde, graça e paz a todos. Que o Senhor possa trazer esclarecimento, que nesse momento é você que vai estar nos assistindo, você não endureça o seu coração, você abra o seu coração para aquilo que o Senhor vai nos direcionar aqui para falar, né? Nós vamos falar no ato científico, mas nós vamos falar também à luz da palavra de Deus, né? Aquilo que o Senhor nos dá aqui diante da palavra, que você possa se mobilizar nesse momento, né? Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, já teve alguma tentativa, né, nesse tema que é a prevenção ao suicídio, alguma pessoa que está passando por uma situação que já levou ela a pensar, talvez ela já desabafou com você, que já pensou no autoextermínio, que você se aproxime dessa pessoa. Nessa tarde nós vamos estar aqui à luz do Senhor, né, falando aquilo que o Senhor vai nos dar cientificamente e também à luz da palavra. Glória a Deus. E desde já, para você não se perder, o nome desse episódio é Eu Decido Ser Feliz. Amém? E vamos apresentar, né, as nossas convidadas, né, mulheres de Deus, mulheres escolhidas para o Senhor para esse tempo, para fazer a diferença por onde quer que elas vão. Vamos deixar elas se apresentar, Amém, glória a pastora. Deus, graça e paz a todos. Fico muito feliz com o convite, é um Amém. prazer estar com todos vocês e reunirmos nessa mesa para falar de algo tão importante, tão pontual, né? Na nossa atualidade, nós estamos enfrentando muitas dificuldades, onde a saúde mental tem ficado comprometida. E isso tem desencadeado não só a morte, mas como também grandes conflitos nas famílias, por Verdade. onde passa, e são pessoas que sofrem com essa situação e não sabem como agir. Elas não sabem aonde recorrer, ficam talvez intimidadas com a situação. Verdade. E é uma oportunidade, então, nesse podcast, né, de trazer o entendimento. Estamos aqui também à disposição, né, de todos os Amém. telespectadores e cremos que essa mesa, essa conversa vai alcançar o coração de muitos por aí. Né? E eu Amém. estou muito feliz de estar com vocês. Eu sou pedagoga de formação, neuropsicopedagoga clínica de especialização e espero poder contribuir com cada um de nós, cada um de vocês. Glória a Deus. Amém. Seja Amém. muito bem-vinda, pastora. Amém. Muito obrigada. Bom, meu nome é Regiane, faço parte da IBAD, tenho vivido algo bem interessante na área da intercessão, junto com a pastora Magda, junto com a Elisângela, e além disso, sou massoterapeuta, trabalho numa parte onde que muitas pessoas acham que isso é frescura, né? Acham que isso é coisas que às vezes não tem aonde gastar dinheiro, então vão fazer uma massagem, só que não. E a gente vai, como a pastora Magda disse, a gente vai desmistificar isso, porque muitas pessoas não têm o conhecimento até onde a massoterapia pode ajudar nesse assunto tão delicado e tão presente na nossa vida nesses dias de hoje. Gente, quando eu fiquei sabendo, né, desse auxílio da massagem, da massoterapia, que fala? Sim, sim. Massoterapia. Gente, eu fiquei assim, tem certeza? Porque a gente, né, não conhece, a gente só acha que a massagem é para relaxar, né, alguma coisa do Sim, tipo. Mas na realidade, hoje nós vamos aprender.
Nós vamos aprender. Gente, seja muito bem-vinda, Regiane, que Obrigada, Deus abençoe. obrigada. Nós estamos aqui para abordar, né, abordar um assunto que muitas famílias preferem encobrir, por se sentirem envergonhadas, por pensar que a pessoa está ficando doida. Isso a gente já conversou, né, já passou por esses temas, vamos dizer assim, onde que as famílias ficaram muito envergonhadas quando a pessoa tentou, graças a Deus não conseguiu, quando tentou e conseguiu, e ficaram envergonhadas e preferem não falar do assunto. Né? Mas essa campanha, né, contra o suicídio, né, o Setembro Amarelo, que iniciou em 2015, é um tema que nós precisamos de falar para prevenir. O Sim, melhor remédio é a prevenção, né? Já prevenção. dizia os nossos pais. Com certeza. É melhor prevenir do que remediar. Verdade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero, né, que todo mundo fique bem atento, não saia daí, carregue o seu telefone, seu notebook, não perca esse episódio, porque ele é muito importante. Talvez vai ser uma ferramenta que você vai estar utilizando dentro da sua casa, talvez até mesmo no meio da sua parentela e quem sabe pessoal. Com Amém? certeza. Então nós vamos começar, né, falando sobre esse tema. Explica para nós, massoterapia, Massoterapia. massagem. É porque que acontece? Quando a gente, quando a gente tem a ideia do suicídio em si, a gente só vê o ato, né? E aí acabou ali. Só que tem algo aqui atrás que a gente tem que ter esse cuidado. Alertar para as pessoas que estão próximas a gente, porque elas dão sinais. Sim. E não é sinal que, tipo assim, ninguém acorda, tudo bem, a família tá bem, o trabalho tá bem, tá tudo tranquilo. E ninguém acorda, vou tirar minha vida. Sempre tem algo que vem carregando, e aí a pessoa vem com aquela carga, com aquele fardo, e isso vai trazendo ela até o ponto final. Só que aí a massoterapia, ela entra numa área que é anterior a isso. Igual eu disse no início, às vezes as pessoas acham que a massagem é para quem não tem o que fazer, tô com tempo livre, tô com dinheiro sobrando, é madame, né? Tem muita gente que fala assim, não, isso é coisa para madame. Mas não, a massagem relaxante principalmente, ela tem um papel exclusivo no nosso corpo. Porque as pessoas quando têm insônia, quando ela tem ansiedade e ela tem a depressão, que isso é o caminho a percorrer, que o destino é a acabar com a própria vida. Muitas vezes. Nem todo mundo que tem depressão tenta acabar com a sua vida. Mas a maioria de quem acabou com a sua vida, ela teve um quadro de depressão, que iniciou lá atrás com uma insônia, com uma ansiedade, e que veio progredindo para uma depressão, e aí não teve mais sentido a vida. Além disso, a massagem, quando a pessoa ela deita numa maca e ela se entrega totalmente. E ali, às vezes, ela ainda não teve o contato com remédio, né? Ansiolítico, antidepressivo, para conseguir dormir. Ela deita numa maca, o nosso próprio corpo ele tem esse poder de liberar esses hormônios que o remédio, que aí quando a pessoa tem o contato com o remédio, ele causa contraindicação e ele causa dependência. A massagem, eu acredito que ela até causa uma dependência, mas é uma dependência benéfica, né? Vem com Boa. prevenção, Regina? Ela vem com uma prevenção, totalmente. E com um tratamento também. Sim. A pessoa ela não precisa achar que eu não tenho nada nesse quadro, então eu vou fazer para eu não ter. Beleza, se a pessoa tiver essa consciência, ótimo. Mas se ela já se encontra num quadro de insônia, de ansiedade, de depressão, ela precisa passar por uma massoterapeuta. Porque ela vai sentir... É praticamente instantâneo. Primeiro que a pessoa praticamente ela já dorme na maca. Sim. É automático. Uma massagem bem feita, a pessoa ela consegue relaxar tanto a ponto dela conseguir dormir. Já teve casos de pessoas tem 3, 4 noites que não dormem.
e ela dormia ali a sessão toda de 40 minutos e acorda renovada. Interessante que, então, é super indicado para pessoas que estão passando por nível de estresse muito alto. Total, Né? total. Hoje a síndrome o transtorno de burnout está aí, né? Sim, sim. E assim, Exatamente. é um nível de estresse altíssimo e que nós podemos então agora indicar Verdade, a massoterapia verdade. para que ela possa alcançar, né, um êxito de relaxamento, né, e se encontrar ali com as suas emoções em equilíbrio, né? Sim, e a liberação desses hormônios, Sim. igual eu disse, né? Porque a serotonina, a ocitocina, a dopamina e tem mais uma outra que eu vou lembrar daqui a pouco. E a questão disso Neuroadrenalina. aí ela equilibra o sono, ela equilibra as emoções. E aí tem pessoas que falam assim: "Ah, mas eu só tenho uma sensação boa quando eu como um chocolate". É o mesmo hormônio que vai te trazer aquela sensação sem comer chocolate. E o Pelo contrário, você vai interessante, ficar ali relaxada. E além de tudo, tem outros benefícios, né? Que a massagem te traz. E aí você sai desse quadro de insônia, glória a Deus. de ansiedade e de depressão. Além de tudo, quando você tem esse cuidado de qual profissional que está tocando no seu corpo, isso é de suma importância, né? Porque Verdade. a pessoa carrega algo. Todo profissional carrega algo, tem a sua essência. Sim, E aí, o que a sua massoterapeuta está carregando? Porque a massoterapeuta ela tem que estar leve, não que a vida dela não tenha problema, infelizmente tem, mas a gente não pode levar, eu como profissional, eu não posso levar para a sala de massagem uma carga pesada. Eu tenho que tirar aquela carga dessa pessoa, daquele paciente que me sim. procura. Hoje eu atendo somente o público feminino, eu gosto de fixar bastante isso, eu atendo só o público feminino, que é um dos públicos que mais tem esse tipo de problema, porque a mulher ela vai segurando, né? Ela é como uma esponja. Ela suga tudo da casa, do marido, dos pais, dos filhos, do profissional, de todas as áreas. Sim. E aquilo fica aqui. E aí na hora que chega, você fala assim, eu não aguento. Aí desaba, muitas vezes, às vezes é só uma conversa ali já é 40% do tratamento, porque às vezes ela não tem tempo para sentar e conversar. E aí termina ali na maca e aí a pessoa Torna uma sai, massoterapia mesmo, é uma terapia. é terapia, É. Uma junto com uma conversa, massagem, isso. entende? E aí vai, a massagem é do alto a cabeça à planta dos Às pés. vezes também o que é aquilo que ela não está conseguindo falar, né, para os familiares, em casa, ela Sim, pega aquela autoconfiança da pessoa, né, na verdade. massoterapeuta ali e consegue, né, expor suas emoções, Liberar, né? liberar aquilo, onde talvez ela vai receber um conselho, uma ajuda, Sim, não, um encaminhamento geralmente talvez para uma outra terapia também, dependendo do verdade. quadro, né, pastora, Uhum. para um aconselhamento pastoral Que é de suma e importância, que é de né? A palavra de subimportância. Deus, ela fala que você tem a vida e a morte. Eu Verdade. aconselho que você escolha a vida, né? Verdade. E a gente está aqui para Com viver certeza. a vida que Deus tem para nós. Vida de abundância, né? Sim, Vida de E Deus em nós. esse assunto que nós, né, estamos abordando, ele é muito importante. Por quê, gente? Às vezes, nós somos 8 ou 80, uhum, né? Ou nós somos muito espirituais, ou então carnais demais. E tem esqueci a palavra, gente. Equilíbrio. Tipo assim, eu vou orar, acredita só no o poder da espiritual. oração, isso é espiritual, isso são demônios, precisamos de vencer essas coisas, e esquecemos da medicina, dessa Sim, parte, vamos Terapêutica. colocar, terapêutica, científica, que caminha, precisam sim, de ser bem juntos, alinhados, né? precisam de ser bem Juntos, ajustados, nós não podemos ser extremistas, Sim. né? E, pastor, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa relação, não é só espiritual. Sim, Tem sim. coisas que, por exemplo, depressão. Às vezes a gente pensa que a depressão ela só pode ser tratada no âmbito espiritual. Não. E não é só no âmbito espiritual. Tem outras Com maneiras. certeza. Amém? Eu gostaria, primeiramente, compartilhar com as irmãs o símbolo do Setembro Olha, Amarelo. Que legal. Queremos aqui dar amém. notoriedade ao senhor Antônio Geraldo da Silva, que levantou essa bandeira, né, da campanha do Setembro Amarelo. Uhum. Então, todo dia 10 de setembro,
fala-se do Setembro Amarelo, mas durante o mês de setembro, o Brasil e o mundo fala do Setembro Amarelo, dessa campanha, que na verdade não tem que se ater apenas Em em setembro, né? setembro, pois nós necessitamos dessa campanha continuamente, né? Exatamente. E eles lançam também um lema, né? Se precisar, peça ajuda. Essa ajuda. E o que a senhora já disse, né, pastora Magda? E as pessoas têm vergonha de falar, olha, eu estou sentindo que estou no caminho da depressão. Talvez até mesmo por isso, por as pessoas às vezes já julgarem que pode ser para o lado espiritual da coisa, Uhum. né? De ser uma manifestação espiritual demoníaca. Né? E como é importante a gente ter um autoconhecimento do corpo. A palavra de Deus, ela fala em 1 Tessalonicenses que nós somos compostos por três esferas. O homem, ele é um ser tricotômico. Sim. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos alimentar a todos, porque o Senhor nos formou dessa forma. Amém. E nós precisamos ter o equilíbrio em cada um deles. Então, como eu vou negligenciar o meu corpo? E o meu corpo vai falar. Exato. O meu corpo vai dar sinais. Sim. O meu corpo, ele vai responder a cada ação e circunstância da minha vida. E a depressão, por exemplo, ela vem como traumas, circunstâncias que ocorrem no nosso dia a dia, que possam vir a ocorrer, né, e que venha a ser impactante para a nossa vida, mas também pode ser por genética. E é importante a gente ter esse ponto de atenção, né? Quando vem algo herdado, né, geracional, é um ponto de atenção, onde aquele ser humano precisa já entender se tem algo que possa vir hereditariamente para mim, eu vou buscar já recursos, buscar ferramentas para que isso, né, não venha me atingir e afetar o meu dia a dia, né? Uhum. E a pessoa, quando ela está com a depressão, ela vai demonstrar de diversas formas. Só que a pessoa, ela não vai diretamente com o plano de morte, Não. né? Ela tem as etapas. E assim, primeiramente, ela tem um pensamento. E às vezes o pensamento, ele vem encurtido ali com a desistência, com a frustração, com a indignação, com a chateação, com a impotência, né, de solução dos problemas, porque nós temos diversos motivos, causas para a pessoa chegar ao ponto de querer morrer, tirar a própria vida, né? E então, como é traçado esse caminho? Um pensamento negativo, e esse pensamento é alimentado, né? E vai virando uma bola de neve, aonde começa a gerar um plano. Depois vem um plano, começa a elaboração de como eu vou morrer. E o ponto final são as tentativas. A pessoa começa a tentar. Nem sempre a primeira vez ela consegue, então ela faz para ver se vai dar certo. Ela tenta alguma coisa, né? E essas tentativas entram também a automutilação. Muitas das vezes ela não quer morrer mesmo. Porque a pessoa, quando ela está em depressão ou que ela pensa no suicídio, ela na maioria das vezes, ela não quer morrer. Ela não quer morrer, ela só quer sair do problema, ela só quer sair da dor, ela quer um refúgio rápido, porque ela não aguenta mais enfrentar aquele problema que está gigante. Para ela não vê saída, ela não vê circunstâncias, mas que ela vai encontrar uma luz. Ela já pensou, né, nas possibilidades e ela ficou limitada. Então, para ela, a única saída é a morte. Por isso que é tão importante nós termos amigos, buscar companhias boas que vai nos direcionar para uma boa conversa, que vai nos ajudar, procurar, então, que seja a medicina, que ela está aí com, né, N propostas de terapias para nos ajudar. Se for o caso, uma medicação, sim, que seja temporária, né? Não quer dizer que a pessoa vai ficar para o resto da vida tomando aquela medicação.
Mas se for necessário, para que ela tenha um autocontrole e ela consiga se organizar nas emoções, essa medicação vai ser importante. Então, muitas das vezes a gente tem medo de ir a um psiquiatra, a um psicólogo, e com medo do que ele vai indicar, sabe? E se a nossa saúde está comprometida, a nossa vida está em risco, né? Por que não buscar ajuda? Né? Verdade. E ainda assim, muitas das vezes as pessoas pensam que a depressão ela é uma frescura. E Ela é não uma é, né? frescura, é só uma fase de tristeza, mas a gente tem que pensar, avaliar quando a pessoa começa a falar que ela quer morrer, começa a ter discursos de morte, que ela não aguenta mais, que ela não dá conta mais de ficar nessa terra. Então, essas falas, esse tipo de fala já demonstra alguma coisa. Comportamento de isolamento também, né, pastor? Comportamento de isolamento. Gente, a pessoa que quando ela está em extrema tristeza, ela não quer mais estar próximo das pessoas, porque inclusive ela acha que as pessoas estão contra ela, que ninguém vai ajudar e que ninguém vai entender a situação dela. Né? E aí, assim, quando esse isolamento acontece, já é um ponto de atenção. Né? Tantas crianças, adolescentes se isolam. É uma porcentagem que já está aí entre a faixa de 15 anos a 29 anos, de 15 a 29. Quer dizer, da muito grande, adolescência né? à juventude. Será que esses indivíduos não estão conseguindo lidar com a transição da vida? O que agora, nesse tempo, está bombardeando a mente dessas pessoas? Não que não aconteça, né, nas outras faixas etárias, como crianças também. Uhum. Eu, como pedagoga atuando em escolas, e a Elisângela também pode compartilhar um pouco a respeito, existe o enfrentamento do bullying dentro da escola. Sim. Né? E às vezes a gente depara com situações de crianças assim, frustradas, com aquela tristeza profunda por conta de alguma situação que ocasionou dentro da escola. Mas não só dentro da escola, né? Mas é uma realidade que a gente acaba observando, identificando também entre alunos. E como é importante o olhar também do professor que está ali, ter um contato, né, uma parceria com não só com a escola, mas com a família. Né? Porque às vezes a família não observou, mas o professor conseguiu ter um olhar diferenciado, né? E é esse conjunto, nós somos numa comunidade, né? E se um não percebeu que está em casa, de repente um amigo, aquele que trabalha próximo, aquele que está na igreja próximo, alguém pode observar alguma coisa e se aproximar dessa pessoa também. Sim. Mesmo que ela não verbalize que ela está passando por algo, mas você, por conhecê-la, já vai poder notar uma diferença. Notar uma diferença. E se aproximar dela, né? Como um canal de bênção na vida dessa pessoa. Pastora, só pegando um gancho no que você disse sobre o bullying, isso acontece, igual você disse, né? A faixa etária, né? A porcentagem, né? Entre 15 15 e 29 15 e anos. 29 anos. E se o adolescente, se o jovem, né, chega em casa falando sobre o bullying, falando o que aconteceu, a geração mais anterior, a geração mais antiga, fala sério, passei por isso, estou aqui, não dá uma devida atenção à importância daquilo que está acontecendo. Talvez nós aqui já passou por isso, já passamos por isso. Só que quando nós passamos, foi diferente. Eu não sei se eu vou estar certa nessa colocação, só que a gente levava para um lado de brincadeira, nós não estávamos sendo tão contra-atacados, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não estavam tão fragilizadas como é agora. E agora, isso que era brincadeira para nós lá no passado, hoje se tornou um motivo de um autoextermínio. Então, né, os pais que vai estar nos ouvindo, nos assistindo, dê uma atenção quando seu filho, né, sua filha chegar e falar o que está acontecendo. Não compare o que está acontecendo com ela, aquilo que aconteceu com você. Sim. É preciso tratar com cuidado, é preciso dar atenção ao que está acontecendo, o que eles estão falando para nós. É o que você também acabou de dizer, né, pastora, que a pessoa ela não quer se matar.
sabe? Ela não quer, ela está caçando um alívio, ela está à procura de um alívio, de uma solução, de algo que vai tirar aquela Dor. angústia, aquela tristeza, aquilo tudo que ela está passando. E eu acredito que antes disso tudo acontecer, ela já deu algum outro sinal, né? É um pedido de socorro, ajuda, Sim, sim. né? E como você falou, né, da força-tarefa, né? É escola, é família, igreja, massoterapeuta, Sim, amém? Amigos. Professores. Gente, todos nós precisamos de verdade, sabe? Parar só de falar. sim. Não sei se vocês vão concordar comigo. Nós precisamos de parar de ter muitos falatórios e a gente começar a colocar em ação algumas coisas, começar a observar até mesmo os nossos filhos, nossos netos, pais, na verdade, Uhum. pessoas que estão próximo a nós, igual vocês duas, né, trabalham com adolescentes. Dá para a gente começar a prestar atenção de fato e de verdade nos comportamentos Sim. e dar uma resposta, chamar os pais, chamar os educadores, né? Chamar a igreja, vamos dizer assim, olha, Sim. precisamos de dar uma atenção aqui. É a prevenção. Porque, na verdade, às vezes, pastora, irmãs, eles não querem falar porque eles já têm medo do julgamento, né? Do É que vão verdade. dizer, né? O que vão falar. Uns vão até dizer que é frescura, né? Ah, se eu falar isso para minha mãe vai falar, ah, eu tô fresca. Ah, se eu falar para o meu pai, ah, se eu falar para alguém. Então, a gente precisa esse olhar, né? E essa questão da escuta. Né, estar ali para escutar. Às vezes você vai falar assim, não, mas esse adolescente, essa pessoa está repetindo isso várias vezes. Não. Não é que a pessoa é chata ou que a pessoa está repetindo aquilo várias vezes, está se tornando. Às vezes as pessoas falam, não, essa pessoa é irritante, né? Eu já ouvi isso. Essa pessoa é irritante, está com essa mesma fala, com essa mesma conversa, mas naquela mesma repetição, naquela mesma fala, você vai ter uma percepção daquilo que está acontecendo e do indício que a pessoa está tendo para o caminho que ela está caminhando, né? E segundo aqui um estudo, a gente não vai ficar só presa à estatística, mas na realidade, a Fiocruz, 20 de fevereiro, fez um estudo que aponta que a taxa de suicídio e autolesão entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil, entre os anos de 2011 e 2022. Ou seja, as taxas de notificações por altas lesões. Também no portal da Câmara, no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. E esse número é É preocupante. preocupante. É muito preocupante. Porque, ou seja, muitos estão tentando, e graças a Deus, às vezes, né, vai para o hospital, consegue ali reverter o quadro, né, às vezes de uma lesão, de uma intoxicação, né, que às Sim. vezes é por via de remédio. Então, às vezes, naquela intoxicação ali, consegue reverter o quadro no atendimento médico. Mas é preocupante, principalmente entre jovens, né, adolescentes e jovens. Quando a gente já perceber essa questão da automutilação, a gente precisa mesmo intervir com a família, nessa questão da escuta, né? Estar ali pronto para escutar e também encaminhar, né? Igual a gente Claro. começou a falar no começo, não espiritualizar. Só espiritualizar, não. Se a gente está vendo que é uma questão ali de ansiedade, depressão, saúde mental, ou que seja, a gente precisa ter esse olhar para encaminhar para uma terapia, né? Porque é um conjunto. É o espiritual, é tratar as emoções e o espírito. Sim. Então a gente precisa estar atento, porque é um índice que tem crescido, né? E a gente sabe que Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância, né? E a vida de Deus, nós queremos ministrar a vida de Deus Amém. sobre cada um, né? A vida Amém. de abundância, mesmo com as dificuldades, mesmo diante das angústias, que você venha entender nessa tarde, nesse dia, que o Senhor tem a vida de Deus para sua vida, a vida de abundância. Amém. Eu queria compartilhar com vocês e com todos um testemunho ao qual eu passei de vida, né? E que eu vivi e escolhi viver, né? Eu decidi viver. E isso é uma escolha. Verdade. Viver é uma escolha, é um dom de Deus, né? Primeiro Samuel fala que foi o dom de Deus. Deus dá e Deus tira. Nós temos que tomar cuidado, porque o Senhor que nos trouxe para essa terra com um propósito. E muitas vezes a pessoa que ela vai para o caminho do suicídio é porque ela acha que não tem mais propósito para ela.
não tem nenhum objetivo aqui na sonho, né? Terra. Não tem sonhos, propósito. já se esgotaram. Então, ela acha que ela está nessa Terra sem nenhuma missão para cumprir. E eu estive nesse lugar, né? E nesse lugar, eu já estava com os pensamentos formados, com os planos já estabelecidos. Eu só não cheguei ao ponto da tentativa. Porque nesse processo, como o espiritual, ali com o corpo, com as emoções, falam. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, ele vai agir. Amém. E como é importante nós termos Cristo em nossa vida. Porque eu já estava sendo medicada, né? Eu procurei a medicina, eu procurei os médicos, eu procurei um psicólogo também, estava fazendo terapia, mas ainda assim, eu não consegui o escape que eu precisava. Eu não consegui o alívio que eu esperava. E aí o meu próximo passo era pensar no suicídio. Sim. E eu estava com tudo já planejado, como eu iria fazer, como eu iria deixar as situações com a minha família, com uma filha que já tinha naquela época, uma filha de 7 anos. Eu já estava com tudo organizado na minha mente. E a pessoa começa a ter aquele pensamento de que eu vou conseguir fazer isso sem respingar em ninguém. Ela não consegue pensar que a família vai sofrer. Exatamente. Ela não consegue pensar que amigos, entes queridos que vão ficar aqui vão sofrer com essa perda. Até porque eles não vão entender o real motivo da sua decisão de perda de vida. E nesse processo, o Senhor falou comigo dentro da igreja. Eu estava na igreja, assim, já usando roupas maltrapilhas. Eu andava na rua de chinelo, com roupas velhas. Foi uma época, assim, rápida na minha vida, mas foi assustadora. Eu olhando hoje para trás, eu não consigo me ver nessa Já cena. estava externando, né, o que estava dentro. Já né? estava externando. Não teve ninguém que olhasse para mim e falasse, tem alguma coisa errada com ela. Mas o propósito do Senhor foi perfeito na minha vida, como ele é na nossa vida. Glória a Deus. E eu indo para e fui para a igreja nesse dia e fiquei lá sentada e ouvindo a palavra. E o Espírito Santo de Deus falou para eu ir no encontro, um encontro que a igreja promovia, encontro com Deus. Já conheci esse encontro numa outra oportunidade, mas ainda assim, como eu já estava livre de obrigações, porque nesse processo eu perdi o meu emprego, eu pedi conta, pedi demissão na minha empresa, uma empresa muito boa, renomada, mas eu pedi demissão justamente porque eu não estava conseguindo mais controlar, eu já estava desistindo de tudo, aí você começa a desistir de uma Esse coisa, de pedir outra. conta, né, já era um alerta, Um né? alerta, né? E foi quando eu decidi, tudo bem, eu estou indo porque eu não tenho o que fazer mais. E o Senhor me levou para me resgatar. Glória a Deus. Foi nesse encontro que eu falei com o Senhor de forma muito clara. Eu acho que foi talvez uma das minhas orações mais sinceras, no espírito, do mais profundo do meu âmago, que eu falei com o Senhor. Se o Senhor não me responder, acabou. E o Senhor me respondeu de forma clara, como se ele estivesse sentado do meu lado, como ele está ao nosso lado a todo Glória momento. a Deus. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas nós não estamos sozinhos. Mesmo que você ache que você não tem amigo, não tem família, mas você tem um Pai. Verdade. Esse Deus, ele é tremendo e ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Ele sonda os nossos pensamentos e ele sabe exatamente o nosso limite. E foi quando o Senhor falou comigo de forma clara, você não terminou a sua missão. E aquilo mexeu comigo e me impactou, porque eu não estava esperando essa resposta da parte de Deus. Uma frase mudou toda a história, né? E eu entendi que eu tinha uma missão na Terra para cumprir. E eu decidi viver para cumprir a missão do Senhor, porque existia um temor. Glória a Deus. Esse temor tem que existir dentro de nós. E eu creio que esse Deus que salvou a minha vida, ele está disponível para salvar a vida de todos nós. Glória a Deus. Se tem alguém aí do outro lado que está sentindo um vazio, uma solidão, eu te convido a ir para os braços do Pai.
Glória a Porque Deus. ele tem a saúde que você precisa, ele tem o escape que você precisa, ele tem a direção certa. A luz que você não enxerga, ele tem para te oferecer. Glória a Deus. Esse Deus, ele é tremendo e ele me salvou. Aleluia. E no Amém. caso, esse caminho foi por algo pontual, mesmo que não queira dividir, mas foi o estupim foi porque aconteceu algo? Não. Não. E sempre não é por um motivo só. Muitas das vezes é uma avalanche de coisas. Sim. Só que ela vem pequena e vai aumentando e aparece outra e aparece outra. Gatilhos, né? São vários gatilhos. Eu estou perguntando porque comigo aconteceu e aí sim foi por um único motivo. E aí eu vou contar, no seu caso, você teve um encontro ali com Deus e ele mesmo se revelou e tirou daquele lugar, Sim. né? No meu caso, eu tive uma perda de uma gravidez em 2014 e isso me tirou o chão, porque foi terrível. Os meus filhos já estavam grandinhos, já eram adolescentes. Sim. E aí veio o que a gente também não esperava, mas já foi amado a partir daquele momento que a gente descobriu. E foi com 4 meses eu fui fazer uma ultrassom e ali a gente descobriu que o feto estava sem vida. Por uma palavra muito assim seca, sem cuidado nenhum Sim. da especialista. E só me deu a notícia assim, pode levantar porque o feto está sem vida. E aquilo, meu chão desabou, né? E a partir dali, eu comecei a entrar numa profunda tristeza por causa daquilo. E aí, comigo foi o contrário. Quem me tirou dessa foi exatamente a família. Foi meu esposo e foram meus filhos. Glória a Porque eles Deus. abraçaram a causa comigo. Amém. Então, a importância de ter Deus, Sim. porque a princípio, no meu interior, eu fui até injusta. Eu perguntei, por que Deus, que o Senhor me deu e me tirou? Mas isso é humano, né? É. É humano. E aí depois ele mesmo ministrou também na minha vida. Ele falou assim, mas é meu. Aí eu falei, tá bom, então levou para ele, né? Tá tudo certo. Só que eu não me conformava. E aquilo caiu numa tristeza. Caiu em um quadro que um dia eu queria todo mundo perto de mim e ao mesmo tempo eu queria ficar sozinha, isolada. Isso também é um dos sintomas que algo não está legal. Sim. Então, se você tem um ponto que precisa externar e você não tem coragem, mas você, família, é muito importante. Abrace essa pessoa que está dentro da sua casa, porque isso é que tira essa pessoa desse lugar, como aconteceu comigo. Aí meus meninos não me davam acolhimento. sossego, eles ficavam o tempo todo se revezando, Preenchendo, né? preenchendo. Quando não era aí, eles estavam para a escola, aí era meu esposo, e assim, graças a Deus, eu consegui sair disso. E aí eu parei de perguntar o porquê e perguntei para quê. Porque eu estava passando por aquele motivo, por aquele momento, Sim. aquela causa, o que aconteceu, o para quê. E aí Deus também me revelou, porque eu precisava também ter um respaldo em certo assunto de perda para eu poder ajudar outras mulheres. Porque sem eu passar por aquilo, eu não conseguiria ser empática com a pessoa. Eu não conseguiria sentir a dor dela. E aí, depois disso, algumas mulheres veio me procurar, assim, instantâneo, sem eu forçar. Eu não saí procurando, né, mulheres que perderam. Mas elas vieram. Parece que a gente é imã, né, quando a gente passa por algum processo. Exato. E aí parece que tá escrito assim, ela perdeu, vai lá, conversa com ela, né? Tipo assim. Impressionante. E aí essas mulheres vieram. E aí eu tive o que passar para elas. Porque eu passei por esse período de depressão. E aí eu consegui, em algumas, graças a Deus, ter um respaldo, ter uma segurança, o que fazer nesse momento. Que, na verdade, é contar com aqueles que a gente precisa, que está do nosso lado. E não só eu tive contato com as mulheres, mas eu tive contato com a família. E aí eu orientava a família. Falei, olha, nesse momento, ela precisa disso. Nesse momento, ela necessita que você faça isso, por mais que ela não queira. Porque às vezes eu não queria que fizesse, mas eles insistiram. Talvez, eu acho que até inconsciente, porque eles nunca tinham passado por isso, né? Sim. E aí, inconsciente, eles me ajudaram muito a passar por isso, me ajudando.
Então, a família, os amigos, as pessoas que estão ao redor, é de suma importância que você note, igual a pastora já falou sobre algumas frases de efeito que para ela é um refúgio, né? Falou assim, repetidamente, ainda mais depois de uma situação. Nossa, eu não queria nem ter acordado hoje. Isso já é algo para ficar, já é para acender uma Alerta, né? luz, né? E aí você começa. E aí você começa a ser mais próximo. E Exatamente. não, hora nenhuma, achar que, tipo, igual a Elisângela falou, é frescura. Ah, isso é frescura. Ah, isso é modinha. Que hoje todo mundo está em depressão. Hoje está Uhum. todo mundo com ansiedade. Não queira entrar nessa modinha. Não queira. Porque isso muitas vezes é um caminho sem fim. E outras vezes é um caminho muito dolorido. Muito dolorido. E que você vai ficando fragilizada. Agora, a Exato. questão de espiritualizar, a ciência, ela teima em não ir a favor de Deus, né? Mas chega uma hora que ela não tem como. Um certo médico, ele colocou um paciente dentro de um tubo de tomografia e ele fez alguns testes, estudando o cérebro. Uhum. E aí ele colocou uma música, aí no cérebro, o local onde que é da audição encheu de sangue. Então, tipo assim, tá bem ativo. E aí depois ele pediu para poder lembrar de algo que aconteceu bem legal na vida da pessoa, num certo momento. E aí a área da lembrança também se encheu de sangue. E aí ele pegou e falou assim: agora a gente vai fazer um outro teste. Você vai colocar suas mãos em posição de oração, seja assim ou seja assim, e eleva o seu pensamento em que você acredita, que eu acredito que é Deus, porque para quem ela estava fazendo, a pessoa era suscetível a Deus, né? Acreditava em Deus. E aí ela falou: você faz uma oração em pensamento ou em voz alta, fica na sua liberdade. E dentro do tubo ela pegou e fez. O lóbulo frontal, que é a parte da decisão, é a nossa parte que a gente toma a decisão. Quando você fala assim, estou decidida a levantar daqui e sair dessa sala. Aqui está cheio de sangue, porque eu Uhum. tomei uma decisão. Ele faltou explodir de sangue. Eita. Glória a Deus. Então, a oração também, nesse momento, a gente não pode esquecer das outras partes. Mas a oração, que é algo íntimo e meu, isso é de suma importância. A fé em Porque Cristo. na hora que a gente está nesse momento e não quer ninguém por perto, Exatamente. eleva o seu pensamento. Faça uma oração. Por mais que não tenha palavras. Por mais que fale assim, Deus, está tão difícil. Já é o suficiente. Já é o suficiente. E a oração, gente, é interessante que Deus está levando, né? Cada um para o seu lugar. E agora falando sobre oração nessa área. Eu me recordo, né, que alguns anos atrás, vou pegar um gancho na sua fala também, pastora, que as pessoas elas não vão entender. Mas como ela é uma mãe de família, ela tem filhos, ele tem filho, como que o amor pelos filhos não não falou mais alto nesse momento? É o sentimento que é abafado, que não existe. As pessoas elas não conseguem compreender. Para nós é muito fácil falar assim, para nós que não estamos, né, na situação, chegar e falar, pastor, o Val, minha filha é sua filha, tão linda, tão bonita. Você não está pensando nela? Não. Isso é o casamento. Você tem mais 2 filhos? Não. Sabe, parece que é apagado uma parte Sim. da nossa mente, da nossa memória. É como que se a gente ficasse anestesiado, eu não sei. A sensação é horrível. Depois que você passa por ela, né? Que você começa a assimilar algumas coisas, Enquanto você está passando, tudo faz sentido, né? tudo faz sentido. O dia que eu passei por uma determinada situação, o que aconteceu? Eu simplesmente entrei para o meu quarto, fechei tudo, escureci tudo, tomei um bocado de medicamentos, assentei, apaguei a luz, assentei num canto do quarto e fiquei.
E a única voz que eu ouvia era essa: se você dormir, tudo vai, quando você acordar, tudo vai estar beleza. E eu não tinha medo dessa voz. Não sei se vocês chegaram a ouvir alguma voz, alguma coisa. E eu não tinha medo dessa voz, não era uma voz apavorante. Era uma voz que você ouvindo ela para a situação que eu estava vivendo, ela me trazia tranquilidade. Ela Uhum. me trazia um conforto. Sim. E, e aquele negócio ia falando, não estava dentro de mim. Era do lado de fora que ela ia falando, falando. E o quê? Se eu precisava de dormir, eu precisava fazer o quê? Tomar comprimido, Era gente. convidativa, né? Era. Sabe o que que eu fiz? Peguei um tanto e tomei, e tô esperando, vou dormir. E quem disse que eu dormi? Graças a Deus. Eu não dormi. E eu fiquei ali, eu acho que fiquei ali uns 2, 3 dias, vegetando naquele lugar. A minha filha mais velha, a Aline, ela assumiu a casa, levava os meninos. A porta do quarto que eu estava trancada pelo lado de dentro. Aí entra o que você disse sobre a oração. Sabe? Ninguém sabia aquilo que eu estava passando. Meu Deus. A única coisa que sabia as únicas pessoas que sabiam era a Aline, que nessa época ela estava com 11 anos. Ela estava com 10 para 11 anos. Os dois meninos eram menores. E eles estarem só, para mim não fazia diferença. Eu não me importava se eles teriam o que comer, se não teria. A casa ficou na responsabilidade dela. Aí a oração entrou onde? Um dia, eu lá no meu canto, da mesma maneira, gente, que eu entrei e fiquei, eu permaneci todo esse tempo, esperando dormir. E eu ouvi ela fazer uma oração. A única coisa, eu ouvia essa voz e eu ouvi nesse dia ela fazendo uma oração. Eu acredito que ela ajoelhou atrás da porta e ali eu ouvi ela falando assim: Deus, vem, faz alguma coisa. Eu sou só uma adolescente e eu não estou suportando mais tudo isso que está acontecendo. Tira minha mãe daí. Naquele momento foi como que se no mundo espiritual foi quebrado uma algema na minha mente, Glória a nas Deus. minhas Aleluia. emoções. Glória a E, Deus. sabe, eu falei assim: o que que eu tô fazendo aqui? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Só que no momento da depressão, Que não tem nada como vale, você né? explicar. Te rouba tudo, te toma Uhum. tudo. Por isso que nós não podemos chegar para uma pessoa que está passando por isso e mostrar para ela algo que ela não vai conseguir enxergar Enxergar. naquele momento. Sabe, nós precisamos de buscar do Senhor esse direcionamento, sabedoria no que falar ou somente ouvir, Sim. instigar essa pessoa a conversar. Uhum. Ela precisa de colocar para fora aquilo que está passando dentro. E naquele momento, quando eu ouvi essa oração, eu arranquei, levantei, aquelas coisas que estavam escuras no quarto, veio a claridade e eu abri a Deus. porta e vi aquela menina de 10 para 11 anos, ajoelhada, em lágrimas, Meu Deus. sabe? Em lágrimas, pedindo socorro pela mãe. Por isso que eu estou aqui hoje, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Deus usou ela. Na Aleluia. hora que eu vi aquela menina, a única coisa que eu quis foi pegar, abraçar o Alisson e a Ana Cláudia, pegar e abraçar. E a minha vida, ela foi mudada a partir de então. Sabe, foi um testemunho, foi algo que aconteceu forte, foi algo só que se a gente chegar e contar para as pessoas vão assim, uai, mas então você não é mãe. Só que as pessoas não conseguem entender o real sentimento que você tem ali naquele momento, ou que não tem, né? Sim, Que não sim. tem naquele momento. Sabe? É aquele que a pastora falou, você só quer sair daquela dor, você não quer morrer. Eu não acreditava que eu iria morrer. Uhum. Eu só queria sair daquela agonia, daquele momento de dor, daquilo que estava me causando. Era o chão se abre, né? E você fica perdido. Então, você ouviu uma voz, beleza, então eu vou dormir. E hoje eu fico assim, Deus, muito obrigado que eu não dormi. É muito interessante como que isso tudo acontece dentro de nós e muitas das vezes a gente realmente não sabe explicar.
o que está acontecendo, né? Mas são reações químicas que estão ali, né? Um trauma, uma chateação, algo que foi profundo, né? Envolve não só as nossas emoções, mas é a nossa anatomia. A Verdade. anatomia mesmo do nosso corpo, né? Verdade. Onde nós temos algumas reações que comprometem, né? Nós temos aí dificuldades com alguns neurotransmissores, como a Regiane já disse, né? A dopamina, a serotonina, Sim. a neuroadrenalina. E como eles ficam comprometidos, a ação desses neurotransmissores ficam comprometidos em passar de um neurônio para outro, existe a defasagem. E é nesse momento que nós temos a desatenção, falta de concentração, Verdade. desânimo, Exato. sabe? E isso Os tudo 4 vem Ds. sobre nós, prejuízos com a memória, e às vezes a pessoa começa a ter perda de memória, Sim. e ela acha, será que eu estou com Alzheimer? Não. São coisas, memória, às vezes aquela memória curta, aquela memória que é de algo que aprendeu aqui agora, ou ouviu, já esquece É verdade. com facilidade, porque realmente o organismo dela está comprometido, Verdade. né? Algo está errado, né? Algo está errado, sabe? E assim, a parte da emoção, do sistema límbico, do nosso cérebro, ele é aonde controla as nossas emoções. E ele também é afetado. E Sim. por isso a pessoa não tem mais o equilíbrio. E aí, se a gente tem um Espírito Santo em nós, ele nos auxilia com o domínio próprio. Sim. Nós precisamos recorrer ao Senhor. Mas nós temos outros recursos, né? Quando você fala essa questão, que a pastora falou, eu inúmeras vezes, né? A gente às vezes está numa mesa, está em alguns lugares, a gente escuta muito isso, o que você, né, falou. As pessoas falam assim, nossa, mas fulano tá com depressão, fulano tá passando por isso, fulano tentou contra a própria vida. Mas por que, gente? Essa pessoa é rica. Essa pessoa não tem a ver com classe também social, Não. Não tem né? a ver, Com exatamente. cor, com raça, não tem a ver Não com tem. isso. São a falta de conhecimento, às vezes, faz com que as pessoas falam essas coisas. E eu acho que isso também faz com que as pessoas se intimidam, né? Intimidam de não desabafar, de não falar. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas você tem um casamento perfeito, você tem uns filhos maravilhosos, Evita você tem falar uma para não passar por casa um maravilhosa. julgamento, né? É, Já sabe que vai ter um julgamento. Você tem né? uma casa maravilhosa, a sua profissão, seu trabalho, seu carro, sua família, porque as pessoas acham que às vezes as coisas, as dificuldades, né, os transtornos também, as coisas que sobrevêm, né, os traumas, né, que sobrevêm sobre nós, tem a ver às vezes com as coisas materiais, né, tem a ver às vezes com o meio. É claro que às vezes tem coisas que vêm de uma consequência, de uma decepção, de uma pós-traumática, uma questão, Perda de um igual você falou, a trabalho, questão né? da perda, né? Sim. De uma gravidez interrompida, de algo que não foi ali planejado. Questões Talvez econômicas também, sim, pode vir, mas não está só ligado a isso. Não. Porque eu já vi muitas pessoas falando, se fulano tá assim, então eu vou morrer. Eu já ouvi as pessoas falando isso, não, mas se fulano que é rico tá assim, então eu já posso nem as pessoas não têm o entendimento, claro. E quando a gente vai falar, né, diante da palavra de Deus, você só falar um versículo aqui, algo que eu estava lendo e achei muito interessante, que vai dizer em João, nós vemos assim que a angústia, muitas das vezes, a alma angustiada, Jesus vai dizer assim, ó, agora está angustiada a minha alma. E ao dizer isso, Pai, salva-me dessa dor, nessa hora. Mas precisamos, com esse propósito, vir para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Vai dizer ali em João 12, 27 e 28. Ninguém experimentou ou experimenta uma angústia como essa. Como seres humanos, possuímos angústia de origem espiritual e de origem psicológica. Então, quer dizer, nós estamos sujeitos a angústias, né? Nós estamos sujeitos à depressão, à angústia, à ansiedade. O que nós precisamos fazer é buscar na fé. Buscar na fé no Senhor. Buscar na fé em Cristo, né? Porque o Senhor Jesus, ele está... o salmista vai, muitas das vezes, encontrar consolo para a sua angústia no Senhor. Nós vamos ver aqui também o Salmo 119, versículo 50. Não vou ler por causa do tempo. Mas nós vamos entender que nós encontramos também em Deus alívio. Que Ele é um alívio, né? Que Ele levou
sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias. E quando nós chegamos ali em um ponto em que nós não vamos encontrar solução, né? Nesse quarto escuro, talvez você está em um quarto escuro que você não tem encontrado solução. Você já tentou de um jeito, de outro. Vai para o Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor, faça uma oração que seja. Né? Nas suas palavras, talvez você fale, mas eu não sei orar, mas clame ao Senhor, peça ao Senhor misericórdia, porque eu tenho certeza que o Senhor, ele te alcança, porque a fé é algo imprescindível no momento desse. Amém. É, e às vezes você não vai conseguir falar, né? É. Vai precisar que outra pessoa fale por você. Sim. Aí onde que entra a importância, né? De alguém, né? Para se colocar nesse lugar de intercessor. Seja uma professora, seja uma pedagoga, seja uma massoterapeuta, seja um pastor, seja alguém, um amigo, um irmão, né? Alguém que está próximo, que conseguiu Aleluia. enxergar e ver isso aí. Amém? Uma coisa, nós já estamos. Passa muito rápido, né, gente? Muito Já rápido. vai, meu Ah. Deus, tá quase Vai ter mais acabando. um episódio. É, e uma coisa assim também, nós vimos muitos pastores, homens, mulheres de Deus cometendo, né, o autoextermínio. Aí vem aquela pergunta: mas não são homens de Deus? Mas Mas eles. são humanos, né? São Exatamente. humanos e eles estão submissos à carnalidade, né? Exatamente. Às células, aos hormônios, e da mesma forma como qualquer outro ser humano. Por isso que nós não podemos negligenciar a ciência que o próprio Deus deu essa capacidade para o homem, né? De trazer aí experiências, né, para cuidar de nós, né, Exatamente. através da medicação, através de uma orientação, através de terapias. Foi o Senhor quem deu essa inteligência para o homem. Nós podemos e temos que buscar esse recurso. Exatamente. Ele está aí para nós. Verdade. E essas perguntas, né? Às vezes as pessoas, mas como que a gente se assusta, né? Muitas pessoas se assustam. Tava um índice alto aí, né, de pastores, né? Sim. Infelizmente, né, cometendo o autoextermínio. Mas nós, não, eu pelo menos não cheguei a conhecer nenhum próximo, não teve nenhum próximo a mim, graças a Deus. Uhum. Amém. Mas as pessoas que estavam próximas a ele, com certeza eles deram sinais. Sim. E será Eles que deram ninguém viu? sinais. E será que ninguém viu? Sabe? Aí vai uma dica para nós, né, que somos evangélicos. Não é só o pastor que cuida das ovelhas, mas as ovelhas também precisam de se atentar e cuidar dos pastores. Amém? Pode Eu falar. queria completar, pastora, porque essa questão eu estou aqui agora com uma cartilha do site oficial do Setembro Amarelo Uhum. e vou disponibilizar o link para acesso a todos. É uma cartilha muito completa e é muito importante que todos nós possamos, né, ler. É uma cartilha pequena, traz todos os temas, né, o que a gente precisa saber em relação a doenças, causas, motivos, fatores, tratamento, muito bacana. E eu gostaria de relatar aqui em relação a alguns fatores de risco associados a esses comportamentos suicidas, Sim. né? E como é uma cartilha completa e atualizada, né, são aqui causas, fatores que estão na atualidade. E aí vale aqui a observação para que nós possamos ficar atentos, né? Verdade. Então nós temos aqui como doenças mentais a depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias. Muitas pessoas às vezes vão para esse caminho, né, de álcool e substâncias entorpecentes para tentar escapar dessa situação. Transtornos de personalidade, esquizofrenia, aumento do risco com associação de doenças mentais, pacientes que já estão, né, no quadro de bipolaridade ou com um alcoolismo, dependência alcoólica, por exemplo, né? E isso vai aumentar esse risco. Aspectos psicológicos, perdas recentes, pouca resiliência, né? O mundo hoje tem muita cobrança, tem muita demanda e muito ativismo, né? E as pessoas hoje
tem que trabalhar na resiliência para, né, ter o controle emocional, Verdade. saber entrar e sair, saber processar tudo que o mundo agora tem nos, né, encurralado para entrar. E saber priorizar a nossa vida, né? A resiliência ela está na prioridade. Personalidade impulsiva, agressiva ou humor instável. Ter sofrido abuso físico, sexual na infância. Uhum. Como isso é importante a gente se Verdade. atentar, né? Desesperança, desespero e desamparo. Né? E quais são, então, aspectos sociais ou condições da saúde limitante dessas pessoas? Normalmente acontece muito em gênero masculino. A idade, nós já falamos aqui da faixa etária de entre 15 e 30 anos, né? Uhum. E até acima de 65 anos, viu? Na longevidade, ainda tem pessoas que estão sofrendo. Talvez pessoas sem filhos, ou moradores de áreas urbanas, desempregados, até aposentados, que estejam aí debaixo de um isolamento social, solteiros, separados, viúvos. Olha só, populações indígenas, adolescentes, moradores de rua, né? E aí estamos com as condições de saúde limitantes, doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, doenças neurológicas, trauma medular, tumores malignos, AIDS, e às vezes acontece por um diagnóstico, né? A pessoa recebe um diagnóstico e ela já pega aquele diagnóstico como uma desesperança, né? Um desespero mesmo, e ela já quer tirar a vida dela por esse motivo, né? E aqui são só alguns, né, pontos relatados, mas a cartilha vai estar disponível para todos, né? Possam estar aumentando aqui o conhecimento. Eu acho que a gente precisa disso, Precisa. porque a prevenção do suicídio, contra o suicídio, é isso, é informação. Nós precisamos de informação e ela tem que ser propagada. Verdade. E uma coisa também que eu gostaria de falar é nós, né, que estamos prontos, disponíveis, né, para poder auxiliar essas pessoas, você que está aí, né, aprendendo para poder auxiliar, é preciso de tomar cuidado consigo também, né? Sim. Porque, gente, não é fácil, né? Você vai ouvir muita coisa, e se você não tiver com seu psicológico bem alinhadinho, se você não tiver com uma vida alinhada com o Senhor, você pode até tentar contra você também, É verdade. sabe? É uma situação onde que se você vai acompanhar uma pessoa assim, você não pode fazer isso sozinho. A Bíblia já nos fala, né? Melhor é de dois, Sim. não vai só. Então, comunique com outra pessoa, não tenta solucionar esse caso sozinha. Você precisa de auxílio, você precisa de ajuda para poder ajudar outra pessoa. Comunique, né, aos pastores, se você é evangélico, comunique com a sua família, com os professores, com o diretor, sabe? Faça a famosa rede de apoio que nós estamos falando. Não vá só. Você indo só, você está colocando também a sua vida em risco. Amém? É um assunto que não vai terminar aqui, gente. Verdade. Vai ter uma Vou falar próxima. rapidinho de um movimento no Brasil que chama CVV. É um movimento que é uma ONG das mais antigas, que se desenvolveu em São Paulo desde 1972, que atua como apoio emocional na prevenção do suicídio por meio do telefone 188. E eles também têm um e-mail, né? São mais de 3.500 voluntários que atendem essa pessoa, tem essa escuta para que essas pessoas, né, possam desabafar suas dores e sem julgamento. E esses voluntários, eles estão para te ouvir. É só você ligar no 88. E também você que quer ser voluntário, olha que interessante, você pode entrar no e-mail, né, deles e tá se cadastrando ali para ser um voluntário, mas é o que a pastora falou, né? Você que tá, né, tem que estar bem psicologicamente, não que você tem que ter uma vida perfeita, mas o que ela falou é sério. Você tem que estar preparado para estar ajudando essa pessoa, para você também, né, não sair dali, né, com danos e não também colocar a sua vida em risco. Eu achei muito interessante esse movimento do Centro de Valorização da Vida. Com certeza. Amém. Glória a Amém. Deus. Gente, passa muito rápido, não passa? Passa. Passa muito rápido, tem muita coisa. A pastora vai estar colocando, né, disponibilizando o link. A gente vai
está à sua disposição. Queremos comentários, perguntas, amém? E dentro do link lá do podcast, né? Nós vamos estar respondendo vocês, as suas perguntas. Não vai ficar uma pergunta sem responder. Se nós não soubermos, vamos fazer o quê, gente? Pedir Procurar ajuda. ajuda. Então, Vamos pedir procurar ajuda. Amém? Pastora, as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de ressaltar mais uma vez, né, que nós não estamos só nessa terra Uhum. e o Senhor não nos fez para ficarmos só, né, que nós possamos ter a coragem de buscar ajuda, que nós possamos abrir o nosso coração, vai ao encontro daquela pessoa que você tem mais segurança, confiança, né, que se demonstra ali amigo verdadeiramente, que possa te ajudar. Mas você também que pode, se disponibilize como um canal de bênção na Aleluia. vida dessa pessoa. Glória a Deus. Com certeza tem alguém, às vezes do nosso lado, que está precisando de um socorro, né? E se você Verdade. precisar, peça ajuda, né? Nós não podemos ficar calados, Sim. sofrendo sozinho. Sempre vai ter alguém disposto a ajudar, né? E o amor que o Senhor tem por nós é maior do que a morte. Glória a Deus. Nós temos um propósito nessa vida. Nós precisamos cumprir a missão do Senhor. Verdade. E nós estamos disponíveis para o Senhor nessa terra, para cumprir um propósito. Glória Nós a não Deus. podemos abrir mão disso, né? Que nós possamos estar ligados, então, ao Senhor, porque o amor dele nos alcançou. Glória a Deus. Nós precisamos alcançá-lo também através desse amor. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar nos dando sabedoria para lidar com essas situações adversas que vêm ao nosso encontro, né? E que nós possamos ser essa ponte de informação, né? Ou uma ponte que vai levar ao caminho certo. Amém. O melhor caminho é o Senhor, porque Verdade. dele, por ele são todas as coisas. Nós confiamos nele. E por isso que nós estamos aqui trazendo essa informação, crendo que o Senhor também fará por nós o que nós não podemos fazer, como ele fez na minha vida. Ele nos resgata todos os dias para ele. Glória a Deus. Muito Amém. obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de Amém. estar aqui. Amém. Foi um prazer, pastora. Igualmente. Nossa irmã, Regiane. Primeiramente, queria agradecer, né, pela oportunidade, pela confiança, porque está aqui falando de um assunto, né, tão delicado, sério, onde que vai abordar pessoas que estão passando por isso. Eu acredito que vai alcançar muitas pessoas. Então, que você que está do outro lado, se você está passando por esse momento agora, pense assim, não deu para fazer? Tá tudo certo, tem amanhã. Tá difícil? Você vai conseguir. Busque ajuda, como a pastora disse, e as pessoas que estão bem, que não estão passando por isso, sejam sensíveis às pessoas ao seu redor, porque pessoas que estão mais próximas é a que mais precisa da gente. Então, que a gente possa ser esse auxílio, essa ajuda, esse socorro na hora que as pessoas mais precisam, para evitar que essa estatística aumente. Para que, na verdade, essa estatística zere, né? Que daqui a Amém. pouco a gente vem cá fazer de novo. Glória E aí a fala Deus. assim, gente, acabou, ninguém mais está tentando contra a sua vida. Glória a Isso é o Deus. que a gente espera. Amém, E Jesus. muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente volte mais vezes, né? Obrigada. Você, Elisângela? Então, pessoal, eu gostaria de dizer que há muito tempo esse assunto foi um tabu, né? E ainda para muitas pessoas talvez continua sendo. Mas nós, como igreja, né, nós estamos retratando isso porque a gente entende a seriedade desse assunto, né? E que nós possamos ser canal de bênção na vida de pessoas, né? E que você também, nós estamos aqui também como igreja para ajudar você que precisa, para uma palavra, para talvez só uma escuta, talvez só ali estar ali com você, te dar um abraço, te dar uma escuta, ou quem sabe também um conselho, né? Um conselho pastoral, um conselho de amigo, um conselho de irmão. Então que você abra o seu coração, que você não ande sozinho, não fique sozinho, que você tenha vida de Deus, vida, eu quero ministrar na sua vida de Deus, vida com abundância, porque Jesus, ele sofreu por nós, ele morreu por nós, derramou o seu sangue inocente por nós, para nos dar vida, e vida com abundância.
né? Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás, mas Jesus ele veio para nos dar vida com abundância. Então não ande sozinho, não se intimide de falar, de desabafar, porque você pode ter certeza que você vai ter pessoas para te acolher, para te ajudar, para orar com você ou até mesmo para orar para você, se você estiver não conseguir nem falar, porque tem situações na vida que você não vai conseguir nem falar, mas você vai encontrar intercessores, pastores, pessoas que vão te acolher. Eu costumo dizer que todo mundo devia fazer terapia, né? Então, principalmente pastores, né, gente? Eu costumo dizer que todo mundo devia fazer terapia. Terapia é muito bom. E se você pode, se você tem condição, faça terapia, que é importante também. Bem, que Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, então hashtag faça terapia. Massagem, faça massagem. Massoterapia também, gente, é maravilhoso. Terapia, amém? E também nós temos mais dois, né? Hashtag a sua vida importa, que é a campanha. Amém? Divulgue nas suas redes sociais. Envie para pessoas amigas, para pessoas que talvez você percebe que está passando por essa situação, né, pastora, né, meninas? Sim. Até mesmo demonstrando valor à vida, né? Exatamente. Coloque lá nas suas redes sociais. Eu pergunto, por que você está colocando isso? Aí você vai ter uma chance de entrar lá nessa conversa. Verdade. E esse episódio é hashtag eu decido viver. Amém? Aleluia. Você pode procurar lá que vai encontrar. Daqui a pouquinho a gente vai estar postando ele. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor permitiu essa mesa, Glória a Deus. esse bate-papo hoje, porque você é muito importante para Ele. Verdade. Porque Ele te ama e a sua vida, ela é de suma importância para Ele. Ainda que você ouça vozes dizendo que é melhor você dormir, que não tem mais jeito, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que foi direcionado, que falou através de nós aqui nessa tarde. Glória a Amém? Deus. Então, que você possa entender isso. O Senhor está falando com você. Eu te amo e decida ser feliz. Amém. Amém? Que Deus abençoe Deus cada uma de abençoe a vocês. Deus abençoe. Deus Amém? abençoe você. Obrigada. Amém. E estamos juntos, gente. É uma vírgula, viu? Porque esse assunto vai continuar. Glória a Amém? Deus. Que Deus abençoe todos Bênção. vocês, gente. Amém. Amém?